Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui cumprindo a nossa meta semanal de mais um Forma MIB, esse programa tão rico que a MIB tem proporcionado para auxiliar na formação de todos os médicos intensivistas, REMs, PEMs de todo o Brasil. Então, hoje vamos ter uma pequena inversão da nossa logística, sendo que a primeira aula, que seria dada pelo João Manuel e moderada pela Luciana, ficou para um segundo momento, né, nossa das 5h45, segunda etapa da aula. E essa primeira aula a gente vai estar discutindo um tema tão relevante para o nosso dia a dia, e para isso com alguém nada menos do que extremamente capacitado e tem uma experiência muito grande por tratar-se de alguém que é anestesista e intensivista, para tratar exatamente sobre analgesia multimodal. Como fazer na prática? E para isso a gente vai estar convidando o nosso querido professor, amigo, colega, Dr. Marciano de Souza Nóbrega, que é, como falei, intensivista, anestesista, foi presidente da Sotiego de 2006 a 2008, coordenador regional da pós-graduação em Medicina Intensiva AMIB Goiás, coordenador do programa de residência médica e do PEME do Instituto de Ortopedia de Goiânia e preceptor da residência médica em anestesiologia do HC UFG, entre tantas outras coisas mais, né? E que é alguém que teve o prazer de dizer que é um grande amigo. Então, o Marciano vai ter que competir hoje com o jogo do PSG e Real Madrid, e com certeza vai ser muito melhor que esse jogo, né? Um prazer enorme. A palavra toda sua. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado, Amibe, pelo convite. Não vai ter que competir, não, porque já está 3-0 por PSG no primeiro tempo. Eles que têm que vir aqui assistir, né? Muito obrigado a todos pelo convite. Nós vamos tentar colocar um tema aqui que é muito difícil dentro da terapia intensiva e relativamente, digamos, fácil dentro da anestesia. Você podia projetar para mim, por favor? Estou aproveitando essa introdução ao Dr. Marciano para lembrar a todos que todas as perguntas vão ser discutidas depois da palestra, da aula, e para isso, sempre que possível, deixar no Q&A para a gente poder fazer essa moderação no final. Sim. Tudo ok aí? Tá aparecendo? Sim, ok, doutor. Ok. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a analgesia multimodal e como colocar isso dentro da terapia intensiva. A analgesia multimodal, ela veio muito forte dentro da anestesiologia e depois foi ampliada para outras áreas, oncologia e outros setores, e agora chegou dentro da terapia intensiva. Tá? O que a gente tem que fazer nesse modelo de analgesia, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a nossa dor, né? A dor dos nossos pacientes, né? Algumas definições aí, a última definição revisada do Instituto da Associação Internacional do Estudo da Dor, né? Que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante associada a um dano tecidual real ou potencial. E às vezes isso é muito difícil da gente avaliar num paciente que está em uso já de sedação, que não tem o seu sensório totalmente aberto a receber essa consulta sobre como está a tua intensidade de dor ou se está sentindo dor. E a analgesia multimodal, ela veio no encalço dessas mudanças no tratamento da dor. Eu falo para os residentes o seguinte: todos nós, na anestesiologia, fazemos analgesia multimodal e muitas vezes sem perceber. Por quê? Na definição de analgesia multimodal, nós temos que um dos fatores que é o uso de mais de uma classe farmacológica de medicação analgésica, visando diferentes receptores ao longo da via da dor, né?
ou, às vezes, o uso simultâneo de intervenções terapêuticas separadas com diferentes mecanismos de ação dentro de uma disciplina que visa diferentes mecanismos de dor. Resumidamente, o uso de duas ou mais classes de drogas terapêuticas ou de técnicas com ações centrais e periféricas, objetivando o quê? Um efeito sinérgico, um efeito aditivo. Né? Então, vamos trabalhar com diferentes drogas ou diferentes técnicas, objetivando um efeito sinérgico. Então, no dia a dia, a gente às vezes até toma e faz um analgesia multimodal em casa, tomando 2 tipos de analgésico. Dentro da unidade de terapia intensiva, a gente faz muitas vezes esse tipo de abordagem e não percebe. Né? Na anestesiologia, isso já existe há muito tempo, mas quando se trouxe à tona o tema analgesia especificamente multimodal, a coisa começou a mudar. Tá? Porque como que eu vou postergar uma técnica que eu estou usando, sabendo especificamente onde que está o ponto doloroso durante a anestesia? E como postergar isso no pós-operatório? Quando a gente leva para dentro da terapia intensiva, a coisa muda, porque muitas vezes nós não sabemos onde se está doendo, onde está doendo e qual a intensidade dessa dor. E isso veio também em decorrência do alto consumo de opioides para tratar dor, principalmente nos Estados Unidos, com aquelas ondas e mais ondas de consumo exagerado de opioide, o que não se refletiu muito aqui no Brasil. Nosso consumo de opioides é muito baixo quando comparado com esses países de primeiro mundo. Se olhar ali embaixo, o Canadá vive afogado em opioides. Será que eles estão usando exageradamente? Ou nós estamos subutilizando os analgésicos, os opioides, e os nossos doentes estão com uma intensidade maior de dor do que eles? É uma dúvida isso. Então, só sei que o nosso consumo é muito baixo e nós temos dificuldades até de importar estes insumos. Então, quanto à dor, ela é multifatorial dentro da terapia intensiva. Nós temos o doente clínico com dor aguda, nós temos o doente cirúrgico com dor aguda, nós temos o doente crônico com agudização de sua dor ou a manutenção da dor crônica. Nós temos múltiplas terapias, às vezes, que esses pacientes já vêm utilizando. E nós temos a patologia clínica, nós temos a patologia cirúrgica, nós temos uso de drogas prévias que podem atrapalhar, e às vezes nós temos que fazer suporte clínico para algumas terapias que nós utilizamos. O que nós sabemos é que essa dor ela tem inúmeros problemas que podem afetar o desenvolvimento, o desenvolver da patologia e atrapalhar a nossa terapia. E quando utilizada excessivamente uma droga, por exemplo, com os opioides, nós temos inúmeros problemas, desde o íleo paralítico, alteração do sensório, efeitos com náuseas, vômitos e outros efeitos. Então, o que a analgesia multimodal vem fazer? Vem reduzir o uso de uma droga específica, digamos assim, o opioide, em maior intensidade, distribuindo essa analgesia por outras drogas. E a gente esquece que o doente, às vezes, da UTI é um doente que tem uma incidência muito alta de dor. Basta a gente começar a avaliar diariamente. E o que mais dói, às vezes, dentro da unidade de terapia intensiva e a gente não dá valor. A gente fica esperando, às vezes, que o paciente tenha dor. Você veja aqui, ó, o reposicionamento do paciente, uma fisioterapia, uma mudança de decúbito, é um procedimento muito doloroso quando você avalia aí com o BPS score. Tá? Aspiração traqueal, aspiração oral, tá? Procedimentos invasivos que a gente realiza e não percebe, e às vezes a gente não faz analgesia durante esses procedimentos. Tá? E olha aqui, ó, intensidades, né, determinantes de procedimentos que produzem intensa dor dentro da UTI. A remoção de um tubo, um dreno torácico, um tubo traqueal, a inserção de um catéter de artéria. Tá? Eu fiquei internado na UTI na época do Covid e o procedimento mais doloroso que eu tive na vida foi a punção de uma artéria para colher gasometria. Chegou o ponto de eu falei, não colhe mais não, vai só no oxímetro. Então, são procedimentos simples do dia a dia que a gente não percebe que dói. Além da dor
de algumas patologias que esses pacientes têm, seja ele cirúrgico, seja ele clínico. Então, há uma intensidade grande de dor dentro da terapia intensiva. E o tratamento com uma droga só pode produzir muitos efeitos adversos que podem prejudicar a evolução do paciente. Então, a analgesia multimodal, ela tem que abordar todos esses pontos da origem da dor, tá? Então, como que a gente aborda aí dentro da UTI é muito difícil. Na anestesia fica muito fácil. Eu dei que ele vai ter uma dor no quadril, que ele vai operar o quadril. Ele vai ter uma dor no abdômen, vai operar o abdômen. Então, eu sei onde está o foco da dor, eu consigo trabalhar várias drogas, porque eu sei a intensidade daquela dor, naquele local, naquele momento. Mas dentro da terapia intensiva é muito difícil. Portanto, quando a gente vai procurar por técnicas de analgesia multimodal na literatura, a gente encontra a descrição das drogas. A gente não encontra técnicas específicas, diversas, protocolos específicos, faz isso, faz aquilo, no dia a dia, não. A gente que tem que criar e desenvolver esses protocolos dentro de nossas unidades. O que a analgesia multimodal aborda, gente, é agir, se possível, em diversos pontos, seja nas fases de condução da dor, no periférico, sistema nervoso central periférico, sistema nervoso central, no sistema periférico, nervoso aqui periférico, sistema central, na condução, na, na, na parte central, na parte de abordagem de receptores. Então, eu posso abordar em fases de origem até na modulação da dor. Então, tem muitas fases que a gente olha para poder abordar. E se você olhar, em todas essas fases, nós temos opioides. Em todos os locais, os opioides agem, mas alguns agem especificamente em alguns pontos. Por exemplo, o anestésico local bloqueando uma raiz nervosa periférica. Mas eu não tenho, por exemplo, não posso usar o anestésico local em infusão venosa, às vezes em doses mais avançadas, porque pode produzir convulsões e outros fatores. Então, você veja que nós temos diversos pontos onde abordar com a analgesia multimodal e diversas drogas em cada ponto destes. Tá? Olhando aqui para uma unidade de trauma, né? Esse slide é muito legal e antigo, né? A gente observa a sensibilidade, qual é o nível de sensibilidade que esse paciente tem, e vocês vejam que o opioide, ele está em todas as fases aqui da abordagem, tá? E algumas das drogas são muito úteis na fase inicial, nas primeiras horas, outros em períodos mais longos. Então, quando o paciente é um paciente cirúrgico, você veja que um bloqueio de nervo periférico ou uma analgesia regional, peridural, RAC, bloqueio de plexo, ele é muito útil no começo, num paciente cirúrgico. Mas depois de um certo tempo, ele já não consegue mais ser colocado. Você pode até deixar um catéter para fazer infusões, mas no doente crítico é muito difícil a gente manter esse tipo de abordagem. Então, a gente acaba trabalhando mais tardiamente com drogas tipo opioides, alguns anti-inflamatórios, e recentemente as novas drogas que voltaram do passado, como a ketamina e a entrada da dexmedetomidina. Então, essa abordagem, ela inclui diversos tipos de drogas, como opioides, anti-inflamatórios, né? Também drogas moduladoras. Nós temos aqui o tratamento, como está o estado emocional desse paciente, relaxantes neuromusculares, tá? Anestésicos locais, bloqueios de nervos. Eu vou fazer uma pincelada das principais drogas que a gente pode utilizar na analgesia multimodal no doente crítico. É óbvio que isso vem muito lá da anestesia. E o que mudou recentemente, que vem mudando com o tempo? É que a gente trabalhava antes, aqui, embaixo, com um objetivo, com uma droga principal, né? Que era opioide em grande volume no começo. Tá? E a tendência é que a gente inverta, que a gente deixe os opioides para um resgate. A gente sempre fala na anestesia que o opioide ele está no início e no fim da cascata, tá? Porque se a dor é muito forte, ele é a primeira droga de uso, tá? Se a dor é muito fraca, mas ela não resolve, ela passa a ser a última droga a ser utilizada. Então, no novo caminho para se usar esse tipo de droga, os opioides,
é deixar ela lá no ápice da pirâmide para ser usada. E a analgesia multimodal, ela vem crescendo. Vocês observam aqui uma busca na literatura por esse tipo de abordagem, e as publicações vêm crescendo assustadoramente nos últimos 10 anos. Então, sinal que a técnica tem a sua vantagem bem direcionada, bem definida dentro da terapia, tanto da anestesia quanto da terapia intensiva. As drogas, não adianta a gente procurar entender aqui, nós vamos só citar as drogas mais utilizadas dos opioides, hoje ainda é o fentanil, né, no Brasil, e a morfina. Em outros países, nós temos hidromorfona, alguns serviços usando recentemente o remifentanil em infusão contínua, e aqui as drogas orais, opioides orais em dores que o paciente consegue ingerir ou consegue fazer uma administração por sono. Mas o mais comum ainda no Brasil é o uso do fentanil e da morfina. Analgésico, eu estou falando aqui de analgésicos, puramente analgésicos. O acetaminofén, né, ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Né? Então, o substituto que a gente tem no Brasil, o acetaminofén venoso, nós já temos no Brasil, tá? Já está em uso aí em alguns centros, mas nós não temos ele de rotina. O brasileiro ainda tem um receio de usar o acetaminofén como analgésico. No Brasil, o que a gente usa? A velha e querida dipirona, né? Que tem o seu efeito analgésico pequeno, comparado ao efeito do paracetamol, né? Do acetaminofén, mas é utilizado. E os anti-inflamatórios não esteroides, eles são muito úteis nos procedimentos anestésicos, mas eles são quase que proscritos, assim, dentro da unidade de terapia intensiva, por seu efeito sobre função renal, sobre efeito sobre a função gástrica, hemorragias, alterações de coagulação. Então, eles são muito pouco utilizados. Então, eu praticamente aqui nas nossas unidades, eles não utilizam. Olha que eu trabalho no hospital ortopédico. Então, às vezes, o anestesista faz a primeira dose lá e encerra, não se usa mais. E aí nós vemos os chamados adjuvantes. Então, esses adjuvantes são aquelas drogas que vêm a potencializar os efeitos das drogas analgésicas propriamente ditas. E aí nós temos anestésicos locais, lidocaína. É o único que é utilizado, que você pode utilizar ele tanto em bloqueios, quanto pode utilizar ele em infusão venosa contínua. Os gabapentóides, gabapentina, pregabalina, hoje muito utilizado como em pacientes crônicos ou naqueles pacientes, muita gente procurando agora estudos sobre o uso deles como preventivos para o desenvolvimento de dor crônica no doente crítico. Né? Os bloqueadores NMDA, cujo protótipo principal é a cetamina, hoje uma droga amplamente utilizada na terapia intensiva e na anestesia, com um bom poder analgésico, tá? Tanto em doses individuais como em infusão contínua, tá? Produz efeito analgésico importante. Corticosteroide. Ninguém vai utilizar corticoide para tratar, para adjuvante, para dor, dentro da terapia intensiva. Nós temos os seus efeitos colaterais, mas é uma droga que pode ser utilizada dentro da anestesia para complementação como adjuvante. Nós utilizamos muito pouco. Né? Vem aí os alfa-2 agonistas, né? Como a clonidina, tá? Tanto ela no bloqueio neuronal, quanto em endovenosa. A dexmedetomidina, né? Os canabinoides ainda não chegaram, baclofeno, principalmente para os relaxamentos musculares, antidepressivos como complemento à dor neuropática, né? E, por último, aqui embaixo, eu vou falar mais, é o sulfato de magnésio em infusão contínua, é muito utilizado na anestesia, pode ser utilizado na terapia intensiva, mas não é droga de primeira linha, são todos adjuvantes. Então, procurando na literatura, nós estamos olhando aqui que a analgesia multimodal ela vem crescendo. Olha um exemplo aqui em artroplastias de quadris, em artroplastias de joelho. As técnicas vêm crescendo, tá? Aqui em roxo, você vendo aqui, ó, quando se utiliza mais de duas classes de droga, e você vê à direita que ela que tem menor intensidade de dor.
Tá? Então, quanto maior esse número de drogas, é óbvio que você vai ter efeitos aditivos na redução da dor. Os algoritmos, os guidelines de sedação e analgesia, quando aborda a analgesia em si, né? Analgesia primeiro, sedação depois, ele continua colocando os opioides como sendo a primeira droga de ajuste para a analgesia. E ele é um dos pilares no tratamento da dor na maioria dos ambientes de UTI, tá? E vê que ele também, esses opioides, eles estão sempre associados a um pouco mais de sedação, maior incidência de delírio, depressão respiratória, hilo e imunossupressão. Mas eles continuam lá na primeira linha. Prolonga o tempo de permanência na UTI e pode piorar o resultado. Então, por isso que o guideline aqui da Critical Care, né, ele coloca aqui uma abordagem de analgesia multimodal no cenário perioperatório, reduz o uso de opioide e ajuda a melhorar os desfechos destes pacientes. Aqui, ó, como que é o doente dentro do UTI? Olha aqui esse trabalho que mostrou que pacientes ventilados que são incapazes de relatar a dor, que foram avaliados pelo BPS, tiveram a menor ocorrência de dor dentro da unidade. Pacientes ventilados, incapazes de relatar, mas foram mesmo assim avaliados para ter a sua avaliação da dor definida. Pacientes ventilados, incapazes de relatar a dor, receberam mais sedativos em comparação com pacientes capazes de relatar a dor e pacientes não ventilados incapazes de relatar a dor. E aqui, pacientes ventilados, incapazes de autorrelatar, receberam mais analgésico. Então, é importante a gente fazer essa avaliação da analgesia. Aqui tem outro guideline mostrando exclusivamente consenso guideline para o uso de ketamina para analgesia. Você veja, a ketamina cresceu tanto dentro da terapia intensiva da analgesia que ela ganhou um guideline só para ela. Tá? Muito abusada, né? E quais os pacientes em condições de dor aguda devem ser considerados para o tratamento com cetamina? Os cirúrgicos em que a dor pós-operatória esperada será intensa. Pacientes cirúrgicos tolerantes ou dependentes de opioide, ou aquele com exacerbação crônica de opioide. Pacientes não cirúrgicos, também dependentes de opioide. E aqueles que têm risco aumentado de depressão respiratória relacionada aos opioides. Então, são 4 boas indicações aí para o uso da ketamina como analgésico para esses pacientes. Então, aqui nós temos resumos, grau de evidência, cirurgia moderada, grave, do povo pós-operatória, grau B, tá? E algumas contraindicações, doença cardiovascular mal controlada, gravidez, psicose, grau B, né? Doença hepática grave, grau C, baixa certeza, pressão intracraniana elevada, pressão intraocular grau C, baixa certeza. Acabou aquele mito que a gente não pode usar ketamina no paciente neurocrítico, então já estão usando muito. Então, resumidamente, dor persistente associada a procedimentos invasivos, né? Dor aguda relacionada a doença em curso, dor intermitente associada a procedimentos dentro da UTI, procedimento bem doloroso, dor crônica ocorrente antes da admissão na UTI, e a gente usa também na analgo primeiro, sedação contínua. Então, a ketamina não é o objetivo fazer a sedação isoladamente. Primeiro, a analgo sedação, né? E, olhando aqui resultados no departamento de emergência, tá? Para tratar a dor, mostrou aqui que há uma leve melhora com o uso da ketamina no tratamento em relação aos opioides na emergência. Tá? Anti-inflamatórios não hormonais, que tem os principais, e destes anti-inflamatórios não hormonais, eu grifei aqui embaixo 2. O metamizol, que é a nossa dipirona, que é utilizada no Brasil, e nos Estados Unidos, principalmente, o paracetamol. Ambas as drogas são de efeito analgésico leve e moderado, né? Mas que podem ser utilizadas para analgesia leve e também como adjuvante à terapia com opioides ou a terapia adjuvante com classes de drogas ou técnicas analgésicas. Tá? São essas drogas. Ou ibuprofeno, diclofenac
e a turma do Coxib aí, praticamente a gente não deve utilizar dentro da terapia intensiva, a não ser um pós-operatório imediato, uma dose só e acabou dentro da terapia. Se o doente foi para a UTI, é porque ele não deve usar essa droga. É um conceito pessoal. Aqui comparando o paracetamol com a dipirona, tá? Em alguns casos, comparado quando associado com morfina, né? Mostrando aqui em alguns pontos uma fuga, às vezes com paracetamol, um controle melhor com a dipirona. Então, as drogas elas têm mais ou menos os efeitos similares, né? Estou falando aqui do paracetamol injetável. A longo prazo, o paracetamol ele é melhor por via oral do que por via venosa, mas é uma droga que pode ser utilizada aí para complementar a analgesia. Aqui mostrando também as doses variáveis, tá? O NT para pelo menos 50% de alívio máximo da dor em 4 a 6 horas em comparação com placebo, né? Uma dor aguda, tá? Mostrando uma melhora melhor, né? Com a dipirona, o NT menor do que com o paracetamol. Então, talvez isso aí tenha viés nesses estudos, mas elas estão ali no páreo uma com a outra. Uma técnica que a gente utiliza muito na analgesia, dentro da anestesia em si, é a infusão contínua de lidocaína. E existe trabalho mostrando efeitos benéficos e outros que não mostram efeito. Essa é uma revisão do Cochrane, tá? Que mostra que não temos a certeza se a lidocaína endovenosa melhora a dor pós-operatória em comparação com o placebo em um tratamento nos primeiros momentos, ou seja, 1 a 4 horas após a recuperação, porque ela é rapidamente eliminada. Tá? Mas a associação dela, nós temos feito tem visto outros estudos, que ela leva a uma diminuição, só que não se prolonga. Então, essa é uma técnica que não dá para se utilizar por longo tempo. Então, dentro da terapia intensiva, eu acho um risco muito grande utilizar dessa técnica, porque você pode perder o teu nível de toxicidade e esse paciente vir a ter complicações. Então, a gente utiliza em doses muito pequenas, dentro da analgesia, da anestesia, porque a gente tem um controle ali desse timing que vai ter esta associação e depois a gente suspende. Os bloqueios anestésicos, eu vou falar rapidamente, o doutor João deve abordar aí com vocês, estão muito bem colocados dentro da analgesia cirúrgica, tá? E podem ser postergados através de catéteres e infusões contínuas dentro da terapia intensiva, a peridural com catéter, alguns bloqueios com catéteres, e eles vêm crescendo nos últimos anos com o uso do ultrassom. Então, praticamente todo paciente cirúrgico hoje, ele recebe um bloqueio de um determinado grupo de nervos ou de um nervo, ou às vezes de analgesia neuroaxial, né? Peridural e rápida. É óbvio que isso dentro da terapia a gente pode trabalhar com pontos localizados, não com hack peridural. Por quê? Porque ela vai aumentar o risco conforme você vai chegando, saindo do nervo periférico para chegar no neuroeixo, que é a hack peridural. Então você tem bloqueios de diferentes tipos e você pode produzir uma analgesia. Por exemplo, coisa mais simples, é a retirada do dreno de tórax, que a gente acaba não fazendo analgesia muitas vezes. Então, é um bloqueio, você pode fazer um bloqueio ali, pode fazer bloqueios em regiões específicas dentro da UTI. Se não tem experiência, hoje com ultrassom, o anestesista vai, aqui na nossa unidade é um hospital de trauma, é um hospital ortopédico, então a gente chama, às vezes o anestesista vai lá e faz alguns desses tipos de bloqueio quando o paciente não consegue controlar a dor ou fica dependente muito de drogas analgésicas. Tem muitas vantagens, o doutor João deve falar aí, vantagens, né? É um excelente alívio da dor. É óbvio que isso é provisório, o anestésico some, tá? E não pode ficar repetindo, não posso ficar fazendo infusão. Anestésico local, ele é neurotóxico, por incrível que pareça, você deixar ele muito tempo em cima de uma raiz negócio, vai produzir toxicidade, tá? Então, mais para bloqueios em procedimentos, tem as suas vantagens. E há outras desvantagens que o João aí deve abordar na analgesia de bloqueios. Tá?
Alfa-2 agonistas, nós temos dois tipos dentro da terapia intensiva, a clonidina e a dexmedetomidina. A clonidina, eu vejo muita gente usar clonidina, eu tenho muito medo da clonidina fazendo em bolos, porque ela produz muita hipotensão, tá? Eu vejo alguns cirurgiões vêm reclamar depois para a gente, ó, o paciente está fazendo hipotensão, às vezes em cirurgias muito simples e às vezes em cirurgias maiores, também o uso dela no bloqueio neuroaxial, na RAC, na pele, manda o doente para a UTI e ficam reclamando, o paciente fica fazendo hipotensão. Então, eu prefiro utilizar da dexmedetomidina, que a gente já está mais acostumado, além dela ter o poder complementar de analgesia, ela tem um poder sedativo, né, que facilita o controle da sedação e, associada no início, você pode ter até uma menor incidência de delírio ou durante a sua evolução ou no pós-UTI. A analgesia com opioide free, totalmente, mesmo na anestesia, há muitos serviços fazendo a anestesia e analgesia sem nenhum tipo de opioide, né? Então, utiliza várias técnicas. Você usa dexmedetomidina, cetamina, bloqueio, mas tem alguns momentos que você tem que utilizar o opioide, às vezes, como um resgate. Então, isso está muito direcionado ainda em alguns casos específicos, né? Dentro da anestesia. Dentro da terapia intensiva, eu acho que dá para fazer alguns casos, porque nós temos sedação e nós temos uma dor de menor intensidade do que no ato cirúrgico. Então, uma coisa a se pensar aí de se fazer se o teu paciente tem problemas com opioide ou se você quer reduzir o consumo de opioide dentro da tua unidade. Gabapentoides, aí veio essa turma aí que quer mexer com alguns receptores, e dentro da anestesia, os trabalhos mostram que ela não vai reduzir a incidência de dor, a maioria dos trabalhos que eu procurei, e conversando até com alguns colegas que mexem com dor aguda dentro do serviço. Essas drogas são muito utilizadas na prevenção, tá? Do desenvolvimento de dor crônica e muito utilizada nos pacientes que têm dor neuropática ou que venham a ficar em uso crônico de analgésicos, principalmente opioide. Então, as evidências aqui, ó, nesse estudo, nesse levantamento, o cara coloca as evidências atuais não apoiam o uso perioperatório rotineiro de gabapentóide. Eles são muito pobres em termos de analgesia aguda. Tá? Na dor pós-operatória não dá. E na UTI é para uso crônico, porque eles estão associados, tá? Vários trabalhos mostrando, não diminui clinicamente na dor aguda, mas eles podem ajudar no controle do desenvolvimento de dor crônica no doente crítico e também em pacientes que têm dor pós-aguda que pode se postergar devido à gravidade de sua doença. Aqui o sulfato de magnésio é uma droga também que a gente utiliza na analgesia, na anestesia, também com poder analgésico muito baixo, tá? Mas pode ser complementar aos analgésicos mais fortes. Eu diria assim que é similar à lidocaína endovenosa, né? Levar isso para dentro da terapia intensiva, eu acho complicado, porque você tem que fazer infusões contínuas por longo tempo para você manter aquele nível de analgesia. E nós sabemos que drogas que têm efeitos para controle, né, do seu nível sérico, tá? Depressão respiratória, pode ter efeitos colaterais. Então, é utilizado na analgesia dentro da anestesia, mas eu acho que essa droga não vai ser utilizada dentro da terapia intensiva. Vai ser utilizada para manter níveis normais, digamos assim, do magnésio, mas não com efeito contínuo para diminuir a incidência de dor. Aqui mostrando só, você veja que mesmo pacientes que usam várias drogas dentro da terapia intensiva, aqueles que mais correm risco de desenvolvimento de dor crônica são aqueles que utilizam de opioides. Tá? Então, a gente tem que tentar tirar esse quantitativo de opioide dentro da nossa rotina e começar a trabalhar técnicas alternativas. Eu não coloquei aqui, tá, as técnicas alternativas. Eu trabalho muito pouco com essas técnicas. Então, usar TINS, usar
luz, um tipo de luz ultravioleta, usar ultrassom, usar de outros hipnóticos através de hipnose através da música, através de outros fatores. As técnicas não medicamentosas eu não coloquei. Mas nós temos também problemas com a analgesia multimodal. Quanto mais a gente vai reduzindo a dor por aumento de uma, duas, três, quatro drogas, nós corremos o risco de aumentar também a incidência de efeitos colaterais. Tá? Então, nós temos que medir o quanto e quando que nós vamos aumentando a quantidade de drogas, porque cada uma tem seu efeito colateral. E, às vezes, eles podem ser aditivos, quando se usa, por exemplo, uma droga depressora respiratória associada a uma depressora do sistema nervoso central. Então, tem que tomar cuidado. Nem tudo tem suas benéficas. Tá? E aqui a gente fala, como fazer isso na prática? Olha, primeira coisa que nós temos que fazer na prática é o que manda todos os algoritmos, todos os guidelines. Aqui tem 3 guidelines, e todos falam, primeiro, avalie a dor. Qual é a intensidade da tua dor, como que ela é, tá? Como ela tem se comportado. Então, usar as escalas de avaliação da dor, tanto para o doente que é responsivo, quanto para o doente que não é responsivo. E hoje nós estamos partindo, no futuro aí, na UTI já temos, até para ferramentas de tecnologia, tá? Como o NOL, o ANI aí, que pode nos dar uma ideia de como que está a dor desse paciente quando ele está sob efeito anestésico. Então, a tecnologia pode vir aí para dentro da terapia para fazer essa avaliação. Tá? Ainda está navegando lentamente dentro da anestesia. Com o tempo, ela vai chegar provavelmente dentro da terapia intensiva. Tá? Opa, só repetir. Então, outras formas de fazer isso é seguir esses guidelines, realizar o que é avaliação pré-operatória, fornecer educação sobre o uso de opioide, reconhecer as necessidades pós-operatórias, considere intervenções não farmacológicas, considere medicamentos sistêmicos não opioide, tá? Utilize de outras técnicas de infusão, tá? Aqui mais ó, um guideline para dor pós-operativa, sempre que eles colocam aqui, ó, promover humanização, promover a recuperação adequada, atenue a resposta metabólica do estresse cirúrgico, utilizando dessas técnicas durante a anestesia e, se possível, colocando elas em contínuo com a terapia intensiva sempre que possível. Tá? Utilizar aqui, ó, a avaliação. E aqui no segundo, ó, encorajar, crescer, melhorar, entendeu? Pode usar qualquer tradução, utilizar de técnicas não farmacológicas e encorajar essa analgesia multimodal, tá? Desculpa. Aqui existem algumas opções que alguns serviços colocam para alguns tipos específicos de cirurgias de grande porte, que tem dor, por exemplo, toracotomia, terapia farmacológica sistêmica, só um exemplo. Opioides, anti-inflamatório nutricional e o paracetamol, cetamina, gabapentina, pregabalina, se esse paciente fizer uso crônico de alguma droga. E aqui, ó, entra o Dr. João falar do bloqueio paravertebral, falar da peridural, tá? Modalidades cognitivas. Por quê? Porque é um procedimento muito doloroso. Tá? Eu não colocaria nem aquela laparotomia, que é uma coisa mais comum, mas você vendo aqui, ó, prótese total de quadril, num hospital específico. Tá? Opioides, anti-inflamatório, paracetamol, cetamina, anestésico local intraarticular, e aí vem os bloqueios hoje em tudo isso aqui. Tá? Então, dá para se utilizar desses modelos de técnicas. E aí, as associações utilizadas, isso aqui é o Marciano que está escrevendo. O que eu vejo dentro das terapias intensivas aqui na nossa região? Eu vejo os pacientes hoje utilizando de analgesia multimodal, só que o colega não sabe que está fazendo analgesia multimodal. Ele acha que está fazendo sedação. Quando ele usa cetamina, opioide e dipirona ou paracetamol aqui agora. Ele usa dexmedetomidina e cetamina. Ele acha que está sedando, mas ele está fazendo analgesia multimodal. E, por exemplo, a dipirona sempre acaba entrando em todo paciente dentro de UTI hoje. Um opioide e cetamina. Essas são associações que você vai ter redução da quantidade de cada uma delas, promovendo um efeito maior, que é a analgesia.
Só que a gente tem que tirar esse conceito que nós estamos sedando, quando nós queremos fazer análogo primeiro do que sedação. Opioide mais cetamina. Utilizar essas duas drogas, se possível, às vezes mais acetamina, no resgate em procedimento. Por exemplo, aqui nós temos uma unidade de queimados, então utilizamos muita acetamina durante o curativo. Tá? Não usamos mais opioide. Tá? Usar os adjuvantes de forma variável. Não dá para a gente dizer, eu vou usar magnésio nesse, lidocaína nesse, vou fazer um bloqueio de plexo num, bloqueio de um nervo no outro. Utilizar de forma variável, de acordo com cada caso específico. Manutenção de drogas de uso crônico e contínuo. Então, o paciente que faz uso de uma gabapentina, faz uso de um antidepressivo, a gente tem que manter, se possível, observando as interações medicamentosas para não aumentar efeitos, não aumentar complicações. O ideal é que a gente possa manter essas drogas. Por quê? Porque elas já estão impregnadas, e para você impregnar esse tipo de droga novamente, demora, o paciente demora dias para poder ele receber o efeito farmacodinâmico dessas drogas. Avaliar o risco de dor crônica. Então, se você já vê que esse paciente pode ter alguma dor que vai se perpetuar por muito tempo, aí a gente pode pensar em usar os gabapentoides. Pós-operatórios imediatos. Muito comum eu pedir para que se faça o bloqueio de nervo periférico, use muito cetamina, e o anti-inflamatório é como dose inicial, se não foi feita pela anestesia, mas normalmente esses pacientes já vêm tomando isso aí. E drogas fracas, lidocaína, sulfato de magnésio, as primeiras 24 horas de PO, a gente pode até pensar em manter, tá? Desde que você tenha experiência e tua equipe esteja é, 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 treinada em utilizar dessas drogas e saber quando parar, principalmente a lidocaína. No nosso serviço, a gente não utiliza isso continuamente, tá? Mas alguns serviços pode se utilizar. E se você observar os scores de dor, quando você usa todos os tipos de adjuvantes, quando a gente vai procurar na literatura, eles são favoráveis, essas drogas, os efeitos são favoráveis a essas drogas, desde analgésico simples, ketamina, gabapentina, acetaminofén, inflamatórios não hormonais e a dexmedetomidina, são favoráveis à associação delas para analgesia multimodal quando se refere à redução da dor. Tá? E, aqui por terminar, vocês vendo que mesmo o paciente usando analgesia multimodal nos Estados Unidos, nos pós-operatórios dos doentes, nos pacientes que saem das unidades críticas, cerca de 87,7% não receberam os analgésicos na saída. A maioria recebe um pós-operatório analgésico na pós-UTI. Você veja que trabalha a analgesia multimodal, mas lá fora depois a coisa não tem continuidade. Eu espero ter contribuído um pouco sobre a analgesia multimodal e fico à disposição aí de vocês para questionamentos. Obrigado. Bom, como sempre, atendendo e superando as expectativas, né, doutor Marciano? Eu espero. Então, com certeza. Então, temos duas questões aqui no QA. Acho que dá tempo antes da gente passar, né? Que estava marcada a segunda aula para 17h45. Mas ao menos essas duas a gente consegue seguir. Então, o Matheus colocou aqui, como devemos encarar o uso de dipirona e paracetamol quando ao seu efeito antipirético, ainda mais num ambiente em que infecções são prevalentes e recorrentes? Bom, essa questão tem que perguntar para o pessoal da CEPS, né? Mas a gente quer, eu quero não, Jéssica, mas a gente, olha, cara, eu vejo em 100% dos serviços para fora, aqui, em todo lugar onde eu trabalhei, São Paulo, a dipirona, ela está dentro do nosso consciente e ela não vai sair. Tá? A gente utiliza, às vezes, deixa ela como resgate. Você pega lá aquela dipirona de 6 em 6 horas, está no meio. E ali, quando a dor aumenta, o paciente faz uso de um opioide. Não vejo dificuldade para esse controle, não. Quando a febre ela tem que vir de um momento infeccioso e tudo, eu não vejo que ela vai abolir, não. Agora, o paracetamol, que é muito utilizado nos Estados Unidos, está chegando agora aqui dentro, por exemplo, inclusive sem nenhum
conflito de interesse. Foi lançado aqui no Brasil pelo laboratório aqui de Goiás, que é o Alexstar, está aí no mercado, não tem conflito, não tem nada, não estou propagando nada. E eles estão tentando colocar essa droga no Brasil para uso 3 dias, 2 dias dentro da terapia intensiva, mas eu não sei se vai pegar, porque os resultados nos Estados Unidos são muito bons, segundo o relato. Tem as suas contraindicações, tudo, mas os resultados são bons. Eu digo que esses resultados são similares ou um pouco superior à dipirona. Eu não estou falando aqui do efeito antitérmico. O efeito antitérmico é muito utilizado na pediatria. Utiliza-se muito, ou quando o paciente tem alergia. Mas eu não vejo problema em utilizar esconder uma infecção vigente através da PEB. Eu não vejo problema com isso, não. Nunca tivemos uma sepse que foi abolida pela dipirona, assim, não. Tá? Acontece de você retardar, tá? Mas não é problema. Bom, e um participante anônimo deixou aqui, além de saudar e, como todos, parabenizar a aula, deixou uma pergunta bem pertinente para o nosso dia a dia, que é como titular de forma adequada a dose de cetamina para analgesia sem correr risco de alucinação, delírio. Quando infusão contínua, sempre usamos com algum sedativo, hipnótico, midazolam, propofol, deixou esse questionamento. Então, alucinação, delírio e como utilizar e se ela associada ou de maneira isolada. Muito boa pergunta. E eu sempre falo que os efeitos, quando a gente utiliza a cetamina pura, sozinha, sem mais nada, existem relatos, um exemplo desse foi da minha esposa, que ela colocou, fazendo um curativo numa queimadura que ela teve, ela disse, eu vi a morte. Tá? Então, tem muitas alucinações. O João, que é mais antigo que eu, trabalhou nas maternidades no passado, que fazia curetagem só com ketamina. À noite, ninguém dormia nas enfermarias com os pacientes gritando. Então, cetamina, na dose que a gente usa, por exemplo, eu vou fazer um curativo, que a gente usa meia dose, a gente usa dose de 0,5 miligrama por quilo, tá? Que é subdose, assim, que é para efeito analgésico leve. Ela não está ali para produzir efeito anestésico, porque se eu fizer 1 miligrama por quilo, eu já tenho anestesia. Tá? Então, nessa dose, ela diminui bastante, tá? Esse efeito. Mas eu recomendo, sempre que for utilizar em forma contínua, que você utilize associado a uma droga. A droga ideal é o benzodiazepínico. Mas com o benzodiazepínico, a gente tenta tirar dentro da terapia intensiva, pode ser um pouco de propofol, pode ser um pouco de dexmedetomidina. Eu não vi estudos ainda tirando o efeito da alucinógeno da ketamina com a dexmedetomidina, mas com propofol tira. A ketamina, ela virou, faz tudo. É o posto-piranga da dor e o posto-piranga da sedação hoje dentro da UTI. Todo mundo está usando cetamina, tá? E às vezes em doses muito altas, que eu acho exagero, tá? Então tem que tomar cuidado, porque ela é uma droga que tem efeitos cardiovasculares, hipertensão, taquicardia e efeitos alucinógenos, tá? E não adianta você querer também usar ketamina no paciente que está chocado. Cuidado, o paciente está chocado, se usar ketamina, ela deprime também. Não é porque ela sobe a pressão do chocado, ela vai fazer hipotensão. Então, pode-se utilizar dessas drogas, tá? O propofol, pode usar, se for dose intermitente pequena de benzodiazepina, dose intermitente de Bom, muito obrigado, Marciano. Acho que agora passando a bola aqui para Luciana e para o João Manuel. E muito obrigado novamente, parabéns pela excelente aula, como de costume, e um prazer a todos aí. Obrigado, Paulinho. Um grande abraço, obrigado a todos. Obrigada, doutor Marciano, pela palestra, excelente a sua explanação. E nós vamos dar continuidade agora ao Fórum AMIB. Eu vou chamar o professor Dr. João Manuel Silva Júnior, que é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, médico intensivista com título de especialista pela AMIB e médico anestesiologista TSA. Dr. João vai falar com a gente hoje sobre analgesia peridural, entendendo a prescrição. João, muito obrigada, é com você. Bom, obrigado aí vocês mais uma vez. Obrigado também pela essa inversão aí
de última hora. Eu perdi aqui nos meus horários, porque aqui é feriado, né, aqui em São Paulo, e a gente não estava muito conectado. Aí que eu me lembrei que dia 9 era hoje, no final das contas. Mas está tudo ok, vamos tentar fazer aqui com que essa aula acabe prosperando aqui de forma interessante, tá, pessoal? Então, é o seguinte, a gente vai falar de anestesia peridural. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão enxergando aqui direitinho? Tá tudo certo? Certo, pessoal? Só me dá o feedback Tudo aqui. certo, João. Às vezes eu dou essas aulas e eu estou começando a aula, daqui a pouco não vai ver, eu já dei a aula. Não, tá perfeito. Perfeito. Então é o seguinte, a gente vai falar de analgesia peridural. E eu vou talvez entrar em algumas questões que o Marciano colocou, só para a gente entender como é que a gente faz para chegar aqui nesse ponto da história da analgesia peridural. Primeiro ponto, né, a dor, ela é um sintoma que a gente considera, né, um sintoma subjetivo, né? E cada um tem a sua dor, né? Eu costumo até falar isso. Às vezes tem uma pessoa que ela é submetida a um procedimento muito pequeno, mas ela está sentindo uma grande dor, e outras pessoas que têm aquela procedimento que é muito grande, mas ela não sente nada. E, assim, de uma certa forma, a gente tem que respeitar, né, cada pessoa com si e tratar exatamente aquilo que está sendo é, é, externado, né, pela própria pessoa. Então, isso faz total diferença. E hoje a gente sabe que a dor ela é considerada como um quinto sinal vital aí, mostrando da importância exatamente desse assunto, que é o que o Marciano falou. A incidência é bastante elevada em vários procedimentos, mais de 68%, principalmente dentro da terapia intensiva. Esse aqui é um trabalho de 2002 aqui da Critical Care, mostrando a incidência de dor de pacientes em terapia intensiva. E quando a gente acaba avaliando, né, esses casos, o paciente tem inúmeras alterações fisiológicas que determinam que o paciente está em dor. Muitas vezes a gente não consegue avaliar exatamente a dor do paciente, porque o paciente às vezes não está compactuando, ele está sedado, mas ele começa a desenvolver um ataque cardíaco, um ataque apneia, e muitas vezes aquele médico que é mais experiente, ele fala, será que esse paciente está com dor? Até a própria enfermagem, né, já pega e fala para o médico, olha, acho que esse paciente está com dor. Por quê? Porque ela varia exatamente esses sinais aqui e ela percebe que tem uma alteração, né, no paciente que pode trazer consequências graves, como, por exemplo, aqui, ó, hipercoagulabilidade. A dor pode proporcionar isso, o hipercatabolismo. O paciente pode evoluir com uma imunossupressão, se isso não for tratado, hipertonia, né, e produção também de ácido lático, que pode, né, acabar agravando até o próprio quadro do paciente. Então, como é que a gente vai fazer para avaliar, né? O paciente que está respondendo fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque você pode utilizar escalas que são numéricas ou escalas visuais, que são simples, que você simplesmente pergunta para o paciente, ó, qual é o nível de dor que você está sentindo, de 0 a 10. E aí ou você mostra essas carinhas aqui que eu coloquei aqui embaixo e fala qual é o nível de dor. Por que que a gente faz isso, pessoal? Exatamente para a gente saber qual é a ação que a gente vai tomar. Então, se eu não dar uma quantificação nessa dor do paciente, eu não tenho como saber qual é o medicamento que eu vou proporcionar para ele. Daí é que entra aqui como que a gente vai chegar nessa história de analgesia peridural. Por que que a gente instala uma bomba de PCA no paciente? Por quê? Porque muitas vezes a dor que o paciente está sentindo não é uma dor de leve intensidade que pode ser tratado lá com a dipirona ou com paracetamol. Não é uma dor de moderada intensidade, que às vezes você dá um tramal, uma morfina, né, de resgate, ali você resolve o problema. Às vezes o paciente está nesse nível aqui, ó, um nível muito elevado de dor, onde você já fez outros tratamentos anteriores e você não conseguiu atingir o seu objetivo específico, tá? Então, para a gente saber como é que a gente vai determinar qual é o medicamento que a gente vai utilizar e qual é a quantidade de medicamento que a gente vai utilizar, vai depender muito de como que a gente vai quantificar esse nível de dor que o paciente está evoluindo, tá? Então, é importantíssimo a gente saber que em dores, né, que são considerados leves, eu consigo tratar com analgesia, né, com analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol. Em dores que são moderadas aqui, ó, às vezes eu dou um tramal para o paciente, uma codeína, ou mesmo, né, uma porção mais baixa de morfina, eu resolvo o problema do paciente. A grande questão está aqui, ó, nessas concentrações que são, né, maiores, né, essa dor que é considerada forte.
porque às vezes você tem que tratar com um opioide forte ou até colocar, né, algumas associações para tratar essa dor. E aqui é que entra a analgesia peridural nos pacientes, né? Então, primeiro ponto, né? A gente primeiro precisa quantificar qual é o nível de dor do paciente. Não é todo mundo que vai ganhar uma analgesia peridural. Não tem muito sentido. Vai depender de você conseguir quantificar aqui a dor do paciente. Às vezes o paciente, antes daquele procedimento cirúrgico, ele mesmo já fala, olha, a dor que eu tive num procedimento anterior foi insuportável. Então, eu quero que seja minimizado isso no pós-operatório. Então, a partir desse relato do paciente, aí a gente já vai pensar no paciente e falar, ó, será que não é melhor eu instalar uma peridural para o paciente continuar lá na UTI com esse catéter e a gente promover uma analgesia eficiente para esse paciente? Então, daí é que vem essa indicação, tá? Então, eu mostrei duas escalas anteriores, né, que é a escala numérica e a escala visual, né, que é o que a gente viu anteriormente. Mas tem outras escalas também, né? Então, tem escala comportamental, que o paciente ele tem aqui a faces, né, que ele acaba expressando para a gente, e às vezes o paciente ele não precisa comunicar para a gente avaliar essa face de dor. Movimento, né, dos membros superiores do paciente, que ele está apresentando, e o conforto com o ventilador mecânico. Então, eu gosto bastante dessa escala porque é uma escala que ela é muito mais aplicável para a gente dentro da terapia intensiva. Então, dependendo daqui da questão que o paciente está desenvolvendo, né? Você vai avaliar lá o paciente, você vai dar uma pontuação específica, baseado no que o paciente está desenvolvendo, e você consegue dar uma pontuação máxima para esse paciente, né? Se a pontuação é elevada ou baixa, e aí a gente determina qual é o tipo de analgesia que a gente vai proporcionar para o paciente. Então, está aqui, ó, diversas formas que a gente pode acabar implementando nossa analgesia, né? Então, você pode fazer isso oral, sublingual, transdérmico, intramuscular, mas a gente está aqui nesse ponto aqui, ó, o bloqueio regional, ok? Todas essas formas aqui, elas têm a sua recomendação baseado lá naquela história lá de você quantificar adequadamente qual é a dor que o paciente está proporcionando, ou até mesmo você estimar isso com relatos, né, do próprio paciente que tem que ser levado em consideração, tá? Então, a gente pode fazer uma analgesia regional ou até uma utilização de uma bomba de PCA, que a gente acaba colocando. Então, a dor também, ela tem diversos tipos, e isso é levado em consideração também para a gente escolher qual é o nosso analgésico, tá? Ela pode ser uma dor neuropática, ou pode ser de uma infiltração óssea, ou uma dor muscular. Então, baseado nisso, ó, a gente tem como fazer a escolha, né, de cada tipo de tratamento específico, ok? Então, você pode dar um antidepressivo, um corticóide, um alfa-2 agonista, ou na dor neuropática, um anticonvulsivante, gabapentoides, né, antagonista NMDA, infiltração óssea, corticóides, às vezes calcitonina, ou bifosfonados, né, que a gente pode acabar utilizando, e no caso de dor musculares, né, você vai utilizar relaxantes musculares. E aonde que entra essa história da peridural, da bomba de PCA? Só para a gente colocar aqui tudo na mesma página, tenho certeza que vocês devem saber disso, a peridural é diferente da raquianestesia, né? Então, a raquianestesia, a gente entra dentro desse canal aqui, pessoal. Então, nesse canal aqui, ó, é onde que é injetado, que é direto, né? Próximo à medula. A peridural não, a peridural, ela fica nesse espaço aqui, que a gente chama de um espaço mais ou menos virtual. A gente faz a injeção de anestésico e esse anestésico ele é absorvido aos poucos. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue utilizar uma concentração, uma quantidade menor, e a absorção ela é muito mais a longo prazo. Então, a analgesia ela tende a ser muito mais permanente. Além disso, pessoal, aqui ó, a gente está diretamente ligado na medula. Então, aqui você faz uma analgesia no paciente direto, né, no neuroeixo do paciente. Então, a eficiência é muito maior do que você fizer uma analgesia sistêmica, né, como foi colocado aqui por Marciano, com diversos outros tipos de tratamento. Então, se injetar lá um paciente intravenoso, vai ter outras, né, questões que vão estar relacionadas, dependendo do sítio de ação, do local adequado, né, que aquele analgésico vai acabar atuando, às vezes pode demorar mais, às vezes a eficiência é um pouco menor, diferente da analgesia, que a gente chama de analgesia regional, ou aqui no caso específico
de anestesia, da analgesia peridural. E nessa posição aqui, ó, além de você fazer a injeção, você consegue instalar um catéter também nessa região aqui, ó. O catéter ele fica instalado aqui. E aí, de momentos em momentos, né, o catéter aqui é colocado do lado de fora, de momentos em momentos, você pode fazer a injeção do seu analgésico, tá? Então, vão ter diversos tipos específicos de analgésicos que a gente vai acabar utilizando. E aí, ó, a partir dessa questão do catéter lá de peridural, você pode instalar uma bomba, né, que o paciente mesmo, ele consegue controlar, né, a quantidade de analgésico que ele vai acabar precisando, né, ou você pode até deixar uma dose contínua, dependendo se o paciente ele não está se adequando com aquela quantidade que você deixou para o paciente disparar. Então, essas bombas, elas são programadas e elas podem ter doses fixas também, tá? A analgesia, nesse caso, ela é muito mais efetiva, porque aí, pessoal, o próprio paciente, é o que eu falei para vocês, por isso que eu toquei naquele assunto anterior. A dor de cada um, né, é diferente, a gente não sabe a dor, né? Então, ela é muito subjetiva, né? A dor que o paciente tem. Então, o próprio paciente, ele vai fazer lá. É óbvio que isso precisa ter, né, uma conversa anterior com o paciente, explicar os efeitos da questão do próprio tratamento, para o paciente estar alinhado, porque ele não vai ficar disparando lá toda hora. E mesmo que ele fizer isso, pessoal, mesmo que ele dispare toda hora, pode ser que em alguns momentos, né, que ele dispara, não é que vai ser descarregado o tempo inteiro para o paciente aquilo que ele está disparando, porque tem um número lá. É claro que assim, se o paciente disparar diversas vezes e só uma das vezes é injetado, porque você programou dessa forma, na próxima rodada, o médico que está avaliando isso, ele vai aumentar, né, a quantidade de vezes que pode ser disparado. Por isso que, qual a importância dessa história da bomba de PCA? Porque na hora que o paciente está disparando, ele consegue quantificar o número de vezes que foi demandado também. Não só a dose que você deixou lá. Ele vê o número de vezes que foi demandado e ele faz os ajustes que são necessários. Ou ele aumenta a dose, que era feito, né, com uma única dose, ou ele aumenta a quantidade de disparos que a bomba pode fazer. Então, isso, pessoal, além, né, de ser emocionalmente mais confortável, porque mesmo naqueles momentos que o paciente ele não recebe o analgésico, na hora que ele apertar o botão, psicologicamente, o paciente ele vai sentir um conforto maior. Isso acaba acontecendo de fato, né? Tem um efeito, né? Que a gente sabe que isso acontece em todos os tratamentos, né, da área da saúde, o efeito que o paciente tem, que é o efeito placebo mesmo, né? Na hora que ele dispara, ele sente um alívio imediato e isso acaba promovendo aí um conforto maior no paciente. Tem menos efeitos colaterais do que a atuação sistêmica. Por quê? Porque a quantidade de doses que você está implementando ali na peridural, ela é muito menor do que você fosse fazer na via sistêmica. Então, um opioide que a gente implementa aqui era uma concentração menor do que você vai fazer lá na via sistêmica. Vou mostrar depois a dose aqui direitinho para vocês terem noção do que a gente está mostrando aqui, ó. Tem menor necessidade de sedação do paciente, okay? Depois que você instala isso, e tem uma menor dose de analgésico que eu tinha falado anteriormente. Então, eu vi o Marciano falando uma hora de uma questão de opioide free. Então, a história dos bloqueios regionais, eles vieram a facilitar essa questão da minimização da quantidade de opioides. Eu não acredito que é possível a gente zerar a quantidade de opioides. Alguns pacientes é possível, mas assim, a grande maioria você vai precisar implementar alguma dose de opioide. Quando você instala um bloqueio no neuroeixo, a dose que você está implementando é tão pequena que o efeito colateral vai ser menor. Então, todos aqueles efeitos dos opioides tende a ser, né, minimizados com a questão da analgesia por peridural ou bloqueio regional, ok? Então, isso é importante vocês saberem. Tá dando uma reverberação, acho que você não ligou aqui o microfone, você pode desligar o microfone dele. Tá? Então, assim, ó, a analgesia controlada, ela otimiza os recursos humanos, porque aí o paciente é que está fazendo controle, ele demanda menos da equipe, isso aí é fantástico, né, pessoal? Tem o tratamento melhor da história da dor, né, porque o próprio paciente é que está comandando essa questão da dor, então a quantidade de vezes que ele vai acionar é a quantidade de vezes que a gente sabe que o paciente vai sentir dor, né? Então, você sabe
qual é, né, a dose que você está implementando adequadamente e qual é a dose que você pode implementar. Tem maior taxa de satisfação, a gente falou, uma segurança maior, né, porque você evita de dar sobredoses para os pacientes, superdoses, menor manipulação da via de infusão, então eu não preciso ficar lá toda hora limpando lá o local, injetando o EV, então já está tudo instalado, é um sistema fechado, né? A bomba de fusão é um sistema totalmente fechado, já a instalação é feita na hora, isso evita a manipulação. E essa bomba de PCA, pessoal, ela não precisa só ser por peridural, tá? Ela pode ser endovenosa também, ok? Então, você pode instalar uma bomba de PCA de morfina, fentanil, metadona endovenosa e o paciente controlar isso. É possível. Mas, assim, a vantagem maior, né, a utilização dessas bombas é você dar uma dose menor de opioide, utilizando por peridural ou perineural também é possível na hora que você faz um bloqueio regional, ok? Você vai ajustar isso com uma infusão contínua ou não. Você pode deixar em bolos, né? Você vai determinar o intervalo que vai ser ajustado, né? A quantidade de vezes que o paciente pode disparar e a dose máxima que é disparada durante um período. Então, esse ajuste é que é feito na bomba de infusão. Se você vai deixar uma infusão contínua, aí você coloca lá o seu ajuste. Qual é a dose em bolos que o paciente pode fazer? Qual é o intervalo que ele vai poder acionar lá? O paciente ele pode acionar 300 mil vezes, mas você já determinou o intervalo. E quanto desse intervalo aqui, ó, de 4 horas, é a dose máxima que o paciente pode infundir, ok? Isso tanto EV, peridural ou no perineuro também. Uma questão que é importantíssima, alguns conceitos que são essenciais. Quando a gente está fazendo anestesia direto, né, no nervo eixo, ou mesmo no nervo, né, no bloqueio regional, a gente tem que saber que existem diferentes tipos de fibras nervosas, né? Então, a fibra do tipo B, ó, é uma fibra mielinizada, o diâmetro dela é mais curto, né, menorzinho, né, que a gente acaba vendo, e ela acaba sendo uma que é mais sensível. Essa fibra do tipo B, pessoal, quando é no neuroeixo, ela dá um efeito colateral que é, no caso, por exemplo, do sistema simpático. O paciente pode ter hipotensão. Por isso que a gente vê aquela história da hipotensão, por causa justamente desse tipo de fibra aqui, ó. Então, quais as fibras que são fibras sensitivas mesmo? Então, aqui, ó, essa fibra do tipo B, ó, ela é pré-ganglionar e ela tem uma atuação simpática, ok? As fibras da dor, ó, elas estão relacionadas com a fibra do tipo C, que ela não é mielinizada. Qual é a diferença da fibra mielinizada para não mielinizada? Essa fibra ela tem um efeito mais rápido, ok? Ela acaba, né? Você infundindo lá o medicamento, você tem um efeito mais rápido do que uma fibra que é mielinizada. No caso aqui, ó, a fibra do tipo C é para tratamento de dor aguda e a fibra do A delta, né, que a gente fala, é tratamento de dor aguda, né? E aqui na fibra do tipo C, dor crônica, ok? Então, esses tipos de fibras aqui, ó, fibra do tipo C aqui, ó, ela tem muita influência, por exemplo, de alteração de temperatura. Então, quando o paciente está sendo submetido a uma raquianestesia, por exemplo, uma das formas de testar o nível da raquianestesia é jogar lá o álcool gelado, né? Porque quando joga o álcool gelado em alguma parte do corpo, a gente sente aquela sensação de temperatura resfriada. Na hora que o paciente está sendo bloqueado, ou com uma raquianestesia ou uma peridural, na hora que você joga isso, o paciente não sente. E o que significa? Ó, pegou as fibras do tipo C, que a gente acaba verificando aqui em algumas situações, tá? E as fibras aqui do tipo A, aqui, ó, né? Elas também têm essa alteração de temperatura, mas elas acabam tendo um efeito mais na dor aguda do paciente, tá? Só um adendo aqui que eu tinha falado para vocês, ó, as fibras mielínicas, elas têm um efeito mais rápido do que as fibras não mielínicas, né? Eu acho que eu tinha trocado aqui na hora que eu falei no começo aqui para vocês poderem entender direitinho, tá bom? Então, ó, quando você pega esse tipo de fibra aqui, o efeito é mais rápido, por isso que é para tratamento de dor aguda, e essa fibra do tipo C aqui é para tratamento de dor crônica, que a gente acaba vendo. É claro que vai acabar bloqueando outros tipos de fibras, né? Não é que vai causar um bloqueio específico, mas é importante a gente saber que na hora que o paciente fizer uma hipotensão, na hora que ele perde a sensação de temperatura, às vezes aquelas agulhadas lá, o tato e pressão, né? A gente está vendo que ele está pegando todos os tipos de fibras, né? E até chegar no final que o paciente perde totalmente a propriocepção. Nesse caso
específico, pessoal, isso vai depender muito da quantidade de analgésico que você está implementando, no caso aqui, mais anestésico local, né? E da concentração. Então, se a concentração for muito alta e a quantidade for mais alta, você acaba chegando nesse nível aqui. Muitas vezes a gente não quer que o paciente perda a propriocepção. Porque vamos supor que você está fazendo uma analgesia lá peridural no paciente lá na UTI, mas você quer que ele mobilize, que ele continue lá com os exercícios dele. Se ele perder a propriocepção e o motor simpático, ele não vai conseguir fazer nada, ele fica bloqueado total. Então, nesse caso, você vai falar, então a anestesia, na hora que o paciente chega para a gente lá na UTI, e ele foi submetido a um tipo de bloqueio de neuroeixo, e ele não está mexendo as pernas, é porque ainda está muito profundo. Entendeu? Ela não está superficial, ela está profunda demais. Então, nesse caso aqui, a gente pegou as fibras, né, que são fibras do tipo A beta, A alfa, que nesse caso o paciente está perdendo totalmente a noção. Ele nem sabe onde estão as pernas dele, por exemplo. Ele perdeu a propriocepção. Então, ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada. Então, por isso que às vezes a gente espera um pouco passar, né, esse efeito para dar alta para o paciente da RPA, para a terapia intensiva. Mas pode ser que ele chegue lá na UTI desse jeito. E aí a gente tem que ficar um pouco de olho, porque se ele já pegou essas fibras aqui, ó, ele pode estar pegando essas fibras aqui simpáticas e o paciente, num determinado momento, começa a sentir hipotensão. A gente vê lá alteração da frequência cardíaca, né? Dependendo do nível do bloqueio. Então, se o bloqueio é mais alto, a tendência é bloquear fibras cardioaceleradoras. O paciente tem até bradicardia em algum momento. Se o bloqueio é mais baixo, ele pode até ser um pouco mais baixo, você fala, não vai dar nenhuma alteração simpática, muito pelo contrário. Na maioria das vezes ele vai ter, porque essas fibras do tipo B aqui, elas são atingidas e o paciente tem bloqueio simpático, tá? Então isso é importante vocês saberem para a gente entender aí os efeitos colaterais que pode ter cada tipo de paciente. Conforme eu tinha falado para vocês, de forma geral, eles têm os efeitos dele, né? Então, a gente pode bloquear diretamente aqui, ó, na medula, ok? Aqui os opioides fazem isso, ó, receptores NMDA, a gente vê, ou aqui no sistema, né, nervoso central. Então, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, os opioides também vão atuar aqui de novo. Você vê que a maioria das vezes os opioides atuam em todas as frentes aqui, ó. E o bloqueio, ele pode ser bloqueado direto aqui também, ó, onde foi feito aqui o problema, tá? Logo lá na atuação específica. Anti-inflamatórios fazem isso também, os opioides também fazem isso. Então, tudo isso a gente tem que saber aonde é que vai atuar o nosso bloqueio. Na maioria das vezes, quando a gente faz esses bloqueios regionais, ó, eu vou tentar interceder diretamente nesse ponto aqui, ó, tá? E, obviamente, que vai ter alguma absorção sistêmica que chega aqui no sistema nervoso central também, mas uma quantidade menor, quando a gente está utilizando aqui algum tipo de medicação específica, ok? Então, a inibição de mediadores no local do estímulo, eu tinha falado, ó, anti-inflamatórios fazem isso. Interrupção dos impulsos nervosos, ó, bloqueio do nervo periférico. Então, às vezes, ele faz só um bloqueio lá no nervo, logo no local, né? Então, vamos supor que o paciente está operando o ombro. Ele pode bloquear o nervo aqui, o intercostal do paciente, e o paciente bloqueia todo o braço, né? Ele bloqueia essa região. Bloqueia logo no local do impulso nervoso. Ou alteração direta no sistema nervoso central, né? Então, opioides fazem isso, acetaminofén faz isso também, tá? E por conta dessas opções aqui, ó, é onde que a gente vai fazer a escolha do nosso, né, tipo de analgésico que a gente vai acabar utilizando. Quando eu estou falando de anestésicos locais, ó, que a maioria das vezes que a gente acaba utilizando para esses bloqueios regionais, eu tenho que saber, ó, que o bloqueio é muito eficaz, porque ele é feito direto no local. Você pode utilizar um menor volume, mas ele acaba sendo, né, menos níveis, né, o paciente tem de anestesia. Então, vai depender muito do que você está querendo do seu paciente. Tem maior risco de você fazer uma injeção intravascular de anestésico local e o paciente ter uma intoxicação. Isso pode acabar acontecendo. E tem maior neurotoxicidade aqui, ó, que eu tinha falado para vocês. Só que esses tipos de, né, de medicamentos, eles permitem altos volumes, no caso, mais níveis, né, vão ser anestesiados se você fizer altos volumes, que eu tinha falado para vocês, vai depender do que você está querendo. Na maioria das vezes, pessoal, o que a gente quer é só pegar as fibras sensitivas, né? Fibras do tipo C, fibras do tipo A delta. Então, não precisa de uma quantidade muito grande de volume, né, dentro da terapia intensiva. Lá não, no intraoperatório não. Às vezes eu preciso dar um volume maior, porque eu quero uma anestesia regional total. Ó. E aí eu não quero utilizar, eu quero utilizar pouquíssima anestesia geral, por exemplo, o paciente. Se você colocar ele menos denso,
você não vai anestesiar todas as fibras, mas é dependendo do que você vai querer. Tem menor risco de intoxicação, né, intravascular e neurotoxicidade, porque nesse caso você acaba utilizando uma concentração mais baixa, ok? Então, essa questão, né, da concentração do anestésico local vai depender exatamente do que você está querendo. Ó. Concentrações mais altas, você tem um maior envolvimento das fibras, você acaba bloqueando todas aquelas fibras que eu mostrei para vocês. Concentrações que são mais baixas, você bloqueia algumas partes das fibras e você tem um efeito talvez mais desejável para dentro da terapia intensiva. Eu acho que isso é importante. Então, qual é o volume de anestésico local? Quanto maior o volume, mais dispersão, mais extensa a analgesia. Mais chance você tem de ser eficiente na hora que você injeta mais volume, ok? Tem essa questão. Só que você pode ter mais riscos. Outra questão, se você pode minimizar os riscos se você até pode diluir mais. Você vai injetar mais volume, mas você injeta numa concentração menor, entendeu? Então você tem menos risco com a história da intoxicação. Se você diluir mais o anestésico local. E o ideal é sempre a gente testar aqui o catéter antes de infundir. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você vai fazer a injeção, o ideal é você aspirar para ver se não volta sangue, porque o catéter ele pode estar direto no acesso venoso do paciente. Você injetar direto no acesso venoso, você promove intoxicação na hora. Se você injetar altos volumes, ó, você tem uma extensão maior de bloqueio autonômico, então tem muito mais chance do paciente desenvolver hipotensão, por exemplo, aquela história da bradicardia também, e você pode ter uma maior chance de absorção intravascular, tá? Tem que tomar cuidado. E, obviamente, pessoal, tem as doses máximas dos anestésicos locais em adultos, ó. E tem uma diferença se é com adrenalina, ó, que a gente acaba vendo aqui, ó, ou se é sem adrenalina, tá? Com adrenalina ou sem adrenalina, ok? Quando você não utiliza adrenalina, olha que interessante. Na hora que você não dá adrenalina, a dose tem que ser menor. Sabe por quê, pessoal? Porque na hora que você administra adrenalina, a chance de fazer vasoconstrição e ter absorção é mais baixa. Então, quando você administra adrenalina, a ideia é você fazer vasoconstrição e fazer com que você tenha a possibilidade de injetar menos anestésico na via intravascular. Ó. Então, olha a comparação aqui, ó. As doses são maiores com adrenalina, tá? Tô falando no bloqueio regional, tá, pessoal? Toma cuidado, não é na hack anestesia que a gente nem pode pensar nessa história de adrenalina e sem adrenalina para a gente pensar direitinho. E cada tipo de anestésico local tem a dose máxima por quilo, ok? Isso aqui é importante até quando você vai fazer uma injeção periférica. Você vai fazer um ponto lá, dar ponto no paciente. Por isso que o paciente está todo cortado, ele tem inúmeros cortes, não dá para a gente suturar tudo de uma vez, porque eu não consigo fazer analgesia, né, em todos os locais, porque eu posso ultrapassar essa dose teto aqui, ó. Né, pois lidocaína dá 7 miligramas por quilo. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Ok? E aqui, ó, dependendo, hoje a gente está utilizando muito ropivacaína. A ropivacaína e a levobup, elas são interessantes porque elas dão menos intoxicação cardíaca, mas pode ter intoxicação neurológica. E você não precisa associar adrenalina ou não, porque esses anestésicos locais eles já são vasoconstritores. Ó. Então, ó, você tem doses aqui. Você pode utilizar doses máximas em 24 horas, né? Ou numa única dose, mesma coisa da ropivacaína. As doses são bem parecidas, né? Mas a ropivacaína, ela tem uma possibilidade de você injetar um pouquinho mais, por isso que ela é um pouco mais segura do que a levobupivacaína, tá? Então, a gente tem hoje bastante utilização desses dois medicamentos, porque são mais seguros do ponto de vista cardíaco, porque você tem menos chance de ter intoxicação, mas neurológico ainda você tem essa possibilidade e você não precisa associar adrenalina. Um dos pontos também é que na hora que você associa adrenalina, você pode fazer uma injeção, né, intravascular de adrenalina, o paciente faz uma taquicardia, uma hipertensão na hora que você faz essa injeção. Então é importante a gente se atentar com essas doses máximas aqui que a gente tenha. E as concentrações? Olha aqui que por exemplo, se eu pegar aqui a ropivacaína, né? Escolheu aqui a ropivacaína como uma droga de escolha, né? O que eu tenho? Se eu utilizar uma concentração, né, mais baixa, eu tenho bloqueio exclusivo sensitivo. Então, se eu quero só fazer uma analgesia, né, peridural, com uma bomba de PCA, por exemplo, eu posso utilizar essa concentração aqui de 0,1 de ropivacaína. Se eu for aumentando a concentração, vocês vão vendo que o bloqueio sensitivo pode acarretar um bloqueio
motor, ó. Então, aumenta a concentração, a chance de você ter um bloqueio motor vai aumentando muito mais. Então, se eu pego concentrações maiores aqui, ó, você tem um bloqueio motor intenso. E muitas vezes a gente não quer isso, né? Por quê? Porque eu quero que o paciente continue a sua mobilização aí durante o tratamento dele na terapia intensiva, né? Então, isso é importante. É claro que vai depender muito também do que, né, vocês planejaram para cada tipo de paciente. Então, a concentração ela vai estar relacionada exatamente com esse ponto aí, tá? Só se atentar para essa questão. Mas eu posso utilizar concentrações mais baixas, que são mais seguras, né? E conseguir efeitos que são satisfatórios em relação à questão sensitiva, à questão do tratamento da dor. Então, eu utilizo aqui uma concentração de 0,1%, está já adequado para isso. E opioides? Eu posso infundir opioides na peridural ou na raquianestesia? Sim, eu posso utilizar também isso. Isso é interessante porque ele vai fazer o efeito direto lá no neuroeixo do paciente. Com isso, eu consigo minimizar as doses dos opioides e evitar aqueles efeitos colaterais. Então, a gente sabe todas as questões dos opioides e o que é o mais importante é que ele tem a atuação aqui nesse receptor MIA aqui que a gente fala. Só que é onde tem mais efeitos colaterais. Quando você faz a infusão dele, né, esses receptores, ó, vocês veem que ele está na medula espinhal, tem outros órgãos também, mas quando você acaba tendo uma concentração maior nesse receptor Mi, que é justamente onde a gente quer a analgesia, você pode ter mais efeitos colaterais também, tá? Então, ó, todos esses opioides aqui, ó, eles vão ter esses efeitos nesses receptores, ok? E, obviamente, eles são utilizados para tratamento da dor, tanto aguda quanto crônica, e também, ó, controle da dor no pós-operatório e na bomba de PCA é possível, no manejo da dor oncológica também é possível. E aí, ó, dependendo do tipo, né, da dor que o paciente está utilizando, você vai utilizar os opioides, que são analgésicos potentes, e dependendo, né, do tipo de opioide, você tem mais efeitos. Em cada tipo de receptor específico, você pode ter analgesia, você pode ter sedação, depressão respiratória, bradicardia. Muitos dos opioides a gente tem esse efeito colateral aqui, ó. Com a anestesia regional, eu minimizo esses efeitos e eu tenho muito mais analgesia do que os efeitos colaterais. A morfina é o principal protótipo aqui dos opioides, que ela pode ser utilizado tanto no bloqueio regional quanto intravenoso, intramuscular. Ela é ótima para isso, mas a gente tem também outros opioides. Quando eu estou falando de analgesia peridural, um que é utilizado é o fentanil. Esses outros aqui é só de atuação sistêmica, né? Você não pode dar na PCA, regional, né? No paciente não tem muito sentido. O remifentanil ele tem um efeito muito curto, não teria sentido nenhum. Mas o fentanil e a morfina são bastante utilizados, tá, pessoal? E é o que eu tinha falado para vocês, ó, dependendo do receptor, né, que a gente tem, dos opioides, você tem os efeitos que vocês determinam desejáveis ou não. O receptor Mi é o efeito analgésico que a gente está querendo, mas ele também dá muito efeito colateral no caso de depressão respiratória. O capa tem menos efeitos analgésicos, mas ele traz menos efeitos indesejáveis, né? A depressão respiratória é menor com capa. Qual é o medicamento que tem esse efeito? A nalbuphina, né? O Nubain tem esse efeito, né? Muito mais no capa do que no receptor Mi. E receptor delta aqui, ó, contribui para a modulação da dor em menor grau que os receptores Mi, né? Então, o portão aqui é o receptor Mi, onde que a gente vai acabar utilizando mais. O problema disso tudo é que é onde tem mais os efeitos colaterais dos pacientes. Então, eles se ligam a esses receptores que podem estar no cérebro do paciente, então a ação sistêmica dele principal é essa aqui, mas eles também estão na medula espinhal, que é onde a gente vai realizar nosso bloqueio. Ele bloqueia a transmissão do sinal da dor e inibe os neurotransmissores excitatórios, né? Um deles é a substância P, que é um neurotransmissor, né, excitatório. E aí os efeitos colaterais, o que a gente pode perceber na hora, mesmo quando o paciente está em infusão de bomba de PCA, que a gente programou lá para o paciente, se o paciente começar com depressão respiratória, náusea e vômito, isso aqui é tudo por conta do opioide, tá, pessoal? Difícil. A anestesia, anestésico local não vai promover esses efeitos, a não ser que o paciente esteja intoxicando, né, uma dose muito alta, que está indo para o vaso do paciente, está caindo direto na corrente sanguínea. Caso isso não aconteça, todos esses efeitos aqui colaterais são consequências do opioide. Só que você minimiza muito isso na hora que você faz no neuroeixo, na peridural do paciente, ok?
Então, isso aqui é importantíssimo a gente estar ciente que na hora que eu estou fazendo a peridural. Por isso, quando você vê lá um catéter peridural, tipo um TEI que eu trabalhava, os pacientes iam com catéter peridural, mas às vezes os médicos eles acabavam fazendo EV do que no catéter peridural, porque não tinha experiência nisso. Mas quando se tem o catéter peridural, optar para infusão nos catéteres, porque você tem menos esses efeitos colaterais que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. E o que eu tinha falado para vocês, ó, na EV, eu trouxe até uma comparação aqui para mostrar para vocês. Ó. Quando eu faço EV no paciente, eu tenho um pico que é de 5 a 30 minutos, né? Meia vida de 1,5 a 4 horas. Ó. Isso aqui é EV, ok? Tem eliminação renal, só tomar cuidado isso no caso da morfina. Mas quando eu faço aqui ó, no neuroeixo, ó, a dose que eu acabo utilizando é muito menor e a meia-vida é muito mais longa. Ó. Isso pode chegar até 24 horas, que é diferente lá da EV. Ó. Então, aqui, ó, infusão contínua, infusão né, na via do neuroeixo. Então, tem uma quantidade muito menor de medicamento. Geralmente, ó, na raquianestesia, por exemplo, pessoal, a pessoa que faz uma raquianestesia vai lá e fala assim, eu fiz uma raquianestesia. Você pode ficar tranquilo que o paciente vai ter uma analgesia no mínimo de 12 horas. Se o paciente estiver sentindo dor com raquianestesia e foi injetado morfina, é porque a raquianestesia não deu certo. Quem não é para acontecer isso. 12 horas ele tem que ter. E muitos chegam até 24 horas. No catéter de peridural, a mesma coisa. Né? Na analgesia peridural, a mesma coisa. Só que a dose é no máximo que a gente vai injetar lá de morfina no paciente, em torno de 1 miligrama, 2 miligramas no máximo. Né? E na raquianestesia você vai fazer 100 microgramas no máximo. Eu já vi, né? Às vezes, inadvertidamente, são injetados doses maiores e a gente tem aqueles efeitos colaterais lá, porque também você está injetando direto no neuroeixo, né? Então, apesar de ser doses menores, tem efeitos colaterais também que a gente acaba vendo se você ultrapassar essas doses. Mesma coisa do fentanil. Fazendo um comparativo aqui, apesar de ele ser um medicamento que é 100 vezes mais potente que a morfina, quando você compara as doses, eles têm efeitos semelhantes, tá? O início de ação dele é bastante rápido, mas você infunde essa dose aqui, ó, na anestesia sistêmica, né, na analgesia sistêmica, e no sistema nervoso central, ó, a quantidade que você está utilizando é uma quantidade um pouco menor, né, para a gente acabar utilizando no paciente. Eu coloquei aqui de 1 a 2 microgramas por quilo, né, mas geralmente a gente utiliza na raquianestesia em torno de 20 microgramas, 20 microgramas que a gente utiliza é muito baixo. E lá na anestesia, na peridural, por exemplo, né, a gente passa de doses aí que chegam mais do que 200 microgramas. É muito difícil da gente fazer, tá? Então, só para a gente ter ideia disso aí, como é que a gente pode acabar fazendo. Então, o risco de abuso, né, nesses tipos de medicamentos também, né, é menor, mas pode acabar acontecendo se você fizer associações intravenosas. Só tomar cuidado com isso. Então, você acaba evitando a exposição, né, exagerada, você evita picos elevados também, que a gente tem quando você acaba utilizando essa situação, né? E no caso específico, né, os riscos com opioides têm que ser tomado cuidado. Se você for fazer anestesia sistêmica, né, no paciente, mas na peridural você tem menos efeitos colaterais. Então, sempre a recomendação quando você for fazer doses a mais, né, você quer fazer uma dose sistêmica, utilizar metadona, buprenorfina, que são diferentes, eles proporcionam diferentes efeitos, né? Não são os mesmos receptores. A metadona, por exemplo, tem um efeito NMDA. Então, você não vai fazer na peridural um opioide ou na raquianestesia um opioide e depois você vai injetar de novo outro opioide. Então, o ideal é você buscar outra via de outro receptor. E olha que interessante, quando é feito um comparativo da concentração plasmática em infusões intravenosas, intramuscular, ó, você vê que ele tem um pico de ação máxima e ele cai rapidamente. Ó. Quando eu faço a comparação aqui, ó, com um bloqueio, olha como é que ele fica dentro da faixa que o tempo é muito mais interessante você utilizar o bloqueio do que você utilizar a outros tipos de vias, né? Então, padrão ouro é exatamente essa questão aqui, que a gente acaba avaliando nos pacientes. Ó. Então, as vantagens, a interrupção da transmissão da dor alívio é imediato na hora que você faz a infusão, mesmo com anestésico local. Às vezes você não precisa injetar nada de opioide, só faz anestésico local, o alívio imediato. Os bloqueios são de longa duração, principalmente você pode utilizar continuamente. Ele tem uma modulação imunológica que é muito importante, né? E isso
já foi visto em outros trabalhos, como, por exemplo, em cirurgias pós-operatórias de cirurgias torácicas, né? Além da bloqueio do neuroeixo diretamente, pessoal, a gente também tem vários outros tipos de bloqueios. Eu não teria tempo para falar de todos esses tipos de bloqueios. Qual é a vantagem, né? Se você pegar um paciente específico que está com uma dor abdominal e ele está com uma dor especificamente na parede do abdômen, você pode utilizar um bloqueio que é mais simples, como, por exemplo, o TAP Block. Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode utilizar só anestésico local, você não precisa dar nenhum tipo de analgesia sistêmica no paciente, evitando efeitos colaterais. Okay? Eu acho que o principal problema para a gente dentro da UTI dos opioides é a questão do ilho, né? Que o paciente pode desenvolver. Então, você minimiza essa questão na hora que você faz esses bloqueios aqui, ó. Então, além dos bloqueios subaracnoides, você tem o bloqueio paravertebral, no caso de cirurgias torácicas, bloqueios de planos, ó, TAP block, que é um bloqueio só abdominal, do eretor da espinha, do quadrado lombar, você vai promover uma anestesia local, só naquela região que você está querendo. Ele não vai acabar ativando todos os outros tipos de fibras. E a vantagem também, pessoal, que tanto, né, na peridural como outros tipos de bloqueios, hoje a gente consegue fazer isso com ultrassonografia. Então, eu consigo ver o nervo direitinho na ultrassonografia. E eu injeto lá, ó, eu faço a injeção do meu anestésico direto na fibra, né? Então, fica totalmente banhado aqui, ó. Eu vou lá com a agulha direto na fibra. Eu não posso furar a fibra, nem rasgar a fibra, né, pessoal? Senão o paciente fica com um problema, sequela aí de longo prazo. Mas próximo da fibra, eu consigo fazer a injeção do anestésico local. Geralmente fica esse pretinho aqui, ó, do lado, que significa que ele está banhado por anestésico local o tempo inteiro. Então, quando eu pegar aqui uma comparação, né, de vantagens e desvantagens desse tipo, né, de analgesia, é que você não precisa de jejum no paciente, não é que não é um procedimento cirúrgico, né? Essa questão. Não tem risco de rebaixamento de nível de consciência, porque a quantidade é mínima, principalmente se você utilizar só anestésico local, a não ser que bloqueie, você consiga injetar no vaso. Aí você vai ter efeitos colaterais. Não tem risco de depressão respiratória, diminui a necessidade de monitorização neurológica, diminui a necessidade de opioides, eu já falei isso para vocês. Não há risco de hipotensão, exceto se você faz uma concentração muito alta, a gente já conversou isso com volume alto, e é muito mais eficaz no tratamento da dor. Só que, para isso, ó, a gente, talvez, da terapia intensiva, exija um treinamento maior. Os anestesistas estão muito mais acostumados com isso. Ele requer adicionais equipamentos, como a bomba lá, né, que a gente tem. Tem o risco de toxicidade pelo anestésico local, principalmente se você injeta direto no vaso do paciente. Tem um problema aqui, ó, de você proporcionar dano no nervo se o anestésico estiver direto ligado no nervo. Você fizer uma injeção, você pode ficar fazendo um bloqueio permanente desse nervo, ou mesmo se a punção ela lesou o nervo nesse momento, o paciente pode ter um problema no nervo. Você pode ter uma infecção local, isso aqui é um pouco, né, menos grave, mas se for no sistema nervoso central aí, seria uma condição muito grave, né, agravante, você pode ter até uma meningite. Você tem risco, no caso dos pacientes que estão utilizando anticoagulantes, então os bloqueios, geralmente, de neuroeixo, não os bloqueios regionais, mas os de neuroeixo são contraindicados, né, na hora que o paciente está anticoagulado, não é legal fazer isso aí. E você perde, né, no caso, se o paciente tiver uma síndrome compartimental, você está fazendo um bloqueio lá, o cara fica com uma analgesia tão importante que você não sabe se ele está fazendo síndrome compartimental naquela região. Isso pode acabar acontecendo, né? Então, você bloqueia lá aquela primeira percepção do paciente. E tem a questão da hipotensão lá, que eu tinha falado para vocês, porque dependendo, né, das fibras que ele vai pegar, ele pode criar uma vasodilatação nos pacientes. E você pode associar isso, tá, pessoal? Que eu tinha falado para vocês, ó, buscar outros tipos de analgésicos que vão atuar em outros receptores. Ó. Então, paracetamol, né? O Marciano já abordou esse assunto com vocês. A ketamina, receptor NMDA. Eu mostrei aqui os receptores opioides, receptor Mi, kappa, delta. Aqui eu estou falando de receptor NMDA, então é outro tipo de receptor. Então, eu promovo analgesia multimodal no paciente. Medicamentos para dor neuropática, gabapentoides, ó, eu posso estar utilizando nos pacientes, ok? Isso associado com o nosso bloqueio. Então, você tem um arsenal gigantesco, né? Você vê que não é assim tão difícil da gente poder encontrar alguma coisa para resolver a dor daquele paciente. E os anti-inflamatórios, a gente pode utilizar? Olha, dentro da terapia intensiva, a recomendação é a gente evitar ao máximo por conta dos efeitos colaterais que são
mais deletérios, né, para os pacientes. Mas se pegar um paciente jovem, pessoal, fez lá um pós-operatório, não tem nenhum problema renal, o paciente está estável, está tranquilo, talvez seja uma opção, tá? Tem que avaliar cada caso, mas não é recomendável a gente fazer isso de rotina nos pacientes. E, obviamente, se vocês pegarem alguma intoxicação, né, a gente tem aqui o reversor, que é o naloxona. Só se atentar que o reversor ele é um antagonista competitivo lá nesse receptor Mi, que é onde tem a maioria dos efeitos colaterais. Ele pode ser administrado por qualquer via, tanto que nos Estados Unidos, lá que veio com essa febre, né, de mais intoxicações por opioides, o pessoal está utilizando até intranasal, né, nas farmácias você consegue comprar no paciente. Então, você vai avaliar aqui, ó, a necessidade, dependendo se o paciente ele está com overdose, né? Se ele está com depressão respiratória, não tem jeito, você vai lá e vai fazer um bolo do paciente. E considerar o que pode ser necessário você repetir várias vezes. Por quê? Você lembra que eu mostrei para vocês do período lá, que pode chegar até 24 horas? Recentemente a gente até avaliou um caso desse jeito. Por quê? Porque aí você vai ter que deixar uma infusão contínua. Não dá para você dar uma dose em bolo só e sair fora. Você dá a dose e vira as costas. Não, porque ele pode deprimir lá para frente de novo. Porque o tempo de ação da naloxona é em torno de 1 a 2 horas no máximo. O tempo de ação lá, tanto via sistêmica quanto no regional, é muito maior. Então, se você está, o paciente teve uma intoxicação no neuroeixo, por exemplo, tem injeção de morfina no neuroeixo, ele intoxicou, lembre-se que você pode ter uma duração até 24 horas do bloqueio, tá? Então, você vai ter que fazer essa naloxona repetidamente, tá? Então, lembrar dessa questão. E outra coisa, se o paciente for adicto, na hora que você utiliza a naloxona, você pode precipitar a abstinência do paciente também. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Avaliador, mostrei lá no começo, as escalas são importantíssimas para isso. Você vai medicar o paciente, né? A partir da escala, você vê qual é o medicamento que você está pretendendo utilizar e se ele necessita ou não de uma bomba de PCA, por exemplo. Você faz a medicação, reavalia o paciente e aí você vai ajustando. Na bomba de PCA isso fica muito mais fácil, né? Porque conforme ele vai apertando lá, você sabe quantas vezes ele está demandando e você faz os seus ajustes que você está precisando. Tá? Se ele começar a ter efeitos colaterais, como náusea, vômito, tal, pode ser intoxicação por opioide. Você ajusta a dose que você está tendo e reavalia de novo esse paciente. Então, para a gente concluir aqui, pessoal, os opioides são eficazes no controle da dor, mas requer cuidado em qualquer local, né? Então, se você for fazer sistêmico ou regional, é importante a gente monitorizar isso. É importante conhecer essa farmacocinética, farmacodinâmica de todos os analgésicos. Isso é essencial para a gente promover maior segurança dos pacientes. Ver os efeitos colaterais que são mais comuns que acabam acontecendo, né, com esses tipos de analgésicos. Isso aqui é muito importante, né, para que a gente não se surpreenda com nada. E, obviamente, se tiver alguma intoxicação, naloxona aí é um medicamento que a gente pode estar utilizando para isso. Então, acho que era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Eu fico à disposição aqui do grupo aqui, né, para a gente estar discutindo esse assunto. Não sei se eu interrompi aqui o compartilhamento, acho que interrompeu, né? Legal, João. Muito obrigada aí pela sua aula, absolutamente esclarecedora, viu? Muito útil aí para quem está começando com analgesia multimodal e peridural dentro das terapias intensivas, tá? Eu tenho aqui duas perguntas no nosso chat. A Michele diz: boa tarde, parabéns pela aula. Gostaria de perguntar para o doutor João se um paciente submetido à raquianestesia, que já está na sala de recuperação ou na UTI, e que ainda está sob efeito sobre a motricidade, fica contraindicada a liberação para receber dieta. Essa pergunta é legal porque o pessoal está fazendo agora a liberação lá, como é que fala? Liberação acelerada. Tem um colega até que ele fala sobre isso, minimização do jejum, né, acelerado, e já está utilizando, dando, né, comida para os pacientes da RPA. A motricidade das pernas, elas não contraindica a utilização de dieta, a não ser que seja alguma coisa cirúrgica, né, no paciente, mas pela própria analgesia lá da peridural, anestesia da peridural, isso não é contraindicado. Você só tem que se atentar se o paciente está estável, né? Se ele estiver estável, não está fazendo hipotensão, não está fazendo nada, está liberado, você pode dar dieta, não é a raquianestesia que vai contraindicar isso aí, não.
dependente do nível que o paciente está apresentando, tá? Tá joia. E aqui o nosso participante anônimo pergunta: e o Filmazenil, existe uma melhor opção? E ele também quer saber sobre nutrição precoce. Tá. Flumazenil é só para reversão, pessoal, de benzodiazepínico, tá? Então, ele não entra no nosso escopo aqui de analgesia. Não é indicação para reversão de intoxicação por conta de opioide, não tem sentido. Então, benzodiazepínico tem mais utilização. Então, está descartado aí na nossa questão. E é justamente isso que foi colocado, a dieta precoce, ela tem total recomendação. Você só tem que ver se o paciente tiver tolerância do paciente e a estabilidade hemodinâmica. É só essas duas coisas que vão contraindicar ou não a utilização da dieta. Se o paciente está com droga vasativa, se o lactato do paciente está em alta, talvez não seja adequado a gente tentar utilizar precocemente. Agora, se o paciente está bem, independente do tipo de analgesia que está sendo utilizada nesse paciente, e se ele não estiver tendo intolerância nenhuma, ele não está sentindo nauseado, não está com vômito, nada, então está totalmente liberado e a recomendação é exatamente a gente minimizar o jejum desse paciente. Eu acho que tem total sentido isso aí, tá? A bomba de PCA não contraindica, pessoal, a utilização de dieta nesses pacientes, tá bom? Isso aí tem que ficar bastante claro. Muito bem. Bom, aqui a gente não tem mais perguntas. Eu queria fazer entender de vocês que têm mais expertise com analgesia, para você e para o doutor Marciano, né? No cenário de pós-operatório de grandes cirurgias, né, toracotomias, hemipelvectomias, a gente tem tido, assim, os pacientes vêm chegado com bomba de peridural, né? E às vezes os médicos, eles não dão continuidade à bomba porque o paciente está sem dor. Queria entender, assim, o que que a gente faz? Mesmo sem dor, você liga a bomba para ele poder depois fazer a mobilização? Ou se ele está sem dor, você espera? Como é que é isso? Porque muita gente não dá continuidade à analgesia peridural. E queria saber também se é melhor fazer, nos casos das toracotomias e cirurgias de esôfago, é preferível usar peridural no nível mais alto ou você prefere o bloqueio regional de nervo periférico? Isso aí é legal, Luciana, que você falou, né? Nenhum dos bloqueios de nervo periférico, eles são melhores, né, que a gente pode dizer, do que a peridural. Então, o padrão ouro de todos os tipos de tratamento de analgesia é com a peridural e com bomba de PCA, então, ela é imbatível. Isso aí é fato. O pessoal até pode falar, tem um bloqueio de paravertebral para uma cirurgia torácica ou bloqueio do eretor da espinha. Compara com a peridural, é melhor? Não é melhor. Isso aí eu falo categoricamente, a gente já fez trabalhos, né? Tem um aluno meu de doutorado que a gente estudou exatamente isso. Mas é óbvio que se você fizer um bloqueio do eretor da espinha ou um paravertebral, você tem menos efeitos colaterais, né, do paciente, você consegue até uma analgesia razoável, mas não se compara com a peridural. Então, a escolha, se o paciente ele relatar para você anteriormente que ele teve muita dor, tal, que era insuportável, talvez é melhor a gente considerar isso e partir para a peridural. Se não, pode-se tentar, né, um bloqueio regional, acho que não tem problema nenhum. Então, uma cirurgia grande como essa, uma esofagectomia, a outra que você falou, qual que era? Toracotomias para metastasectomia pulmonar, Sim, etc. sim. Eu acredito que, assim, para a esofagectomia, eu acho que o ideal ainda continua sendo peridural. Eu não arriscaria fazer outro tipo de bloqueio, acho que a analgesia é muito mais efetiva. Talvez outro tipo de cirurgia torácica para metástase e tal, talvez você tentar um bloqueio regional é possível, tá? E aí você perguntou o que era, Luciano? Agora, a primeira pergunta foi de peridural. Você falou da bomba de PCA. Se o paciente já chega sem dor, se a gente coloca a Ah, bomba tá. para cair para rodar ou espera alguma coisa, que às vezes eu vejo paciente que Ó, nem tem tá sob efeito anestésico peridural, né? sim, mas olha só a vantagem. Quando você coloca a bomba de PCA nele, é ele que vai demandar, entendeu? Então, vamos supor que ele está sem dor nenhuma. Ele não vai apertar o botão. O que você não precisa fazer é só se atentar. A bomba de PCA ela não precisa ficar em infusão contínua. Eu não deixaria infusão contínua nesse paciente. Eu deixaria só bolos intermitentes. Então, aí o paciente é que vai demandar. Eu instalaria a bomba de PCA com certeza para ele fazer as atividades dele. Se ele sentir dor, ele mesmo vai demandar. Então, é ótimo a gente já instalar de cara a bomba de PCA. Obviamente,
nesse caso, o paciente está sem dor nenhuma, não vai deixar uma infusão contínua, tá? E outra coisa, olha, a vantagem da bomba de PCA também é exatamente nesse ponto. Você não precisa deixar na sua prescrição uma analgesia de horário para o paciente, porque o paciente está sem dor. Você avaliou e falou, ó, eu não vou deixar lá uma morfina de horário, por quê? Porque às vezes ele vai receber aquela morfina sem necessidade, entendeu? Por isso que quando a gente discutiu lá anteriormente, eu falei, ó, façam as suas escalas. Porque às vezes, dependendo da escala, você não vai dar um opioide de cara, você está dando um medicamento de forma desnecessária para o seu paciente. Na hora que você instala a bomba de PCA, não, você resolveu todo o seu problema, porque o paciente ele vai demandar conforme a necessidade dele, ok? Você vai fazer isso e o efeito é imediato. Então, isso aí que é importante. Esse raciocínio vale para peridural também, porque a gente não tem bomba de PCA, por exemplo. Vale para peridural. Você faz Peridural, mas analgesia aí você vai fazer peridural. bolos intermitentes lá na peridural? Não, contínuo. Contínuo? Como Você assim? deixa peridural contínuo, não precisa fazer mais nenhum tipo de analgesia de horário. Mas sem bomba de PCA? Não, Sem nós não bomba? temos. Só temos catéter de peridural. Pô, tudo bem, mas se você instalar o catéter ele não vai fazer analgesia sozinho, você vai ter que injetar lá o Ah, medicamento, tá? Aí, no sim, eu caso, estou você... falando de bomba de infusão contínua de ropivacaína, por exemplo. A bomba, ela... É que a bomba de PCA, o paciente, ele dispara, Sim. né? Você pode instalar uma bomba contínua lá na peridural, só que a infusão vai ficar contínua, e às vezes o paciente está precisando, entendeu? Então, o ideal Entendi. seria, se ele colocou o catéter, né, nesse paciente, você não tem bomba de PCA que faz lá, mas você pode deixar prescrito o bolus, né, para o paciente, dependendo lá, uma concentração que eu tinha falado, concentração baixinha de anestésico local, e você pode associar ou não opioide. Se você quiser, você nem associa opioide. Aí vamos supor que você vai fazer algum tipo de estímulo no paciente, né? Você faz o estímulo no paciente. Você pode injetar na hora lá, o paciente falou, estou sentindo dor. Injeta na hora o anestésico local, o efeito é imediato. Então Perfeito. você não precisa deixar pré-emptivamente. Você espera o paciente demandar, tá? Então é possível fazer desse jeito, não tem problema nenhum. Maravilha, João. Mas Excelente, viu? vocês têm bomba de PCA, sim, viu? Vocês têm a bomba de A PCA. gente ainda não está com mão para usar, mas a gente precisa fazer isso, lógico. Fazer, tem cirurgias que são importantes, transplante hepático, né? Às vezes, obviamente, tem que ver o negócio da coagulação lá do paciente, tinha falado, mas cirurgias de tórax, essas esofagés, instalação de bomba de PCA faz total sentido. Hemipelvectomias, né? Ilerectomia, sim, com certeza. É, Essas cirurgias, pacientes bem grande. oncológicos, né, que são cirurgias de grande porte, em sentido total a utilização desse tipo de procedimento. Maravilha. Bom, acho que agora a gente já está meio adiantado na hora, não temos mais perguntas. Eu queria agradecer aos participantes, doutor João, doutor Marciano, ao Paulo, que esteve aí comigo como moderador, e a todos que nos acompanharam hoje no feriado para mais uma discussão aí, um aprendizado com os nossos experts. Pessoal, muito obrigada, boa noite para vocês, bom final de feriado e até uma próxima. Obrigada, João. Tchau, tchau, tchau.